Olá pessoal, bem-vindos ao nosso Espaço do Empreendedor. E no dia de hoje então nós queremos trazer aqui a nossa história. Já gravamos de forma resumida no Instagram, onde que você acompanhou um pouco dessa nossa trajetória, e eu volto a dizer de que essa relação de conhecimento, de troca, de experiências, ela é fundamental quando a gente vai estabelecer um trabalho. Por essa razão, então, nós gostaríamos de hoje contar um pouco mais, trazer exemplos, trazer passagens que certamente eles ajudarão a você, a mim, a todos nós, para que a gente possa dar esses passos futuros. Insisto sempre que aqueles passos dados, que aquilo que se constituiu como nossa história, ele é fundamental para o presente e para o futuro também. Por isso digo a vocês, venho de família simples, humilde, de trabalhadores da roça. Foi ali que eu dei os primeiros passos. Foi ali onde que eu tomei os primeiros exemplos de uma vida familiar muito forte, de uma vida comunitária, inclusive uma família numerosa, 11 irmãos, mais um adotivo, de pais, sabe, daqueles pais que você não gostaria de perdê-los nunca. Uma mãe exemplar, dedicada à vida familiar. Um pai que não foi apenas nosso pai, dos seus filhos, mas sim de uma comunidade como um todo, até porque uma história dedicada à vida comunitária. Atuou mais de 67 anos como catequista, sendo o catequista mais antigo do Brasil. Foi o criador de cooperativa, sindicato, igreja, escola, enfim. Aquele líder, aquela pessoa que sempre esteve muito presente junto à comunidade. E ali nós tomamos esses grandes exemplos. Permanecemos ali até os 16 anos de idade. E você sabe, como jovem, como adolescente, ali foi o princípio onde que nós criamos os primeiros carrinhos. Era assim na época, não havia condição de adquirir. Fiz meu primeiro violão, gostava tanto, queria tanto ter um violão, mas não tinha essa condição. Ali eu fiz esse primeiro violão, o carro de lomba, a cariola. E lembro de uma passagem muito interessante que me lancei ao desafio de construir uma gaiola para coelhos. Éramos criador de coelhos também na época, naquela vontade, naquela ânsia de fazer, né? Mesmo que meus irmãos tinham toda essa experiência, eu mesmo fiz o planejamento, eu mesmo fiz o esquadrejamento, se chamava o esquadro na época, que é a planta baixa. E ao construir a obra, a pequena obra, um dos cepos ficou fora. Então veja bem, erramos, mas acertamos para o futuro. Então foi em cima de erros, de acertos, e aqui eu quero chamar a atenção de cada um de vocês de que a nossa vida é assim. Ela é feita de erros, de acertos, mas sempre com aquela vontade muito positiva. Este é realmente uma das bases do empreendedor. Então, como disse, ali permanecemos até os 16 anos e depois tivemos que nos transferir, viemos para a cidade em função de que a família é muito numerosa, não havia terra para todos, até porque precisávamos dar continuidade aos nossos estudos. Inclusive tem uma passagem que mudou muito a minha vida e se hoje estou aqui, é em função desta passagem. Permaneça conosco aqui, ao final contarei essa história, ela é muito bonita e eu tenho certeza que ao ouvi-la, você vai ver que muitas vezes pode ter acontecido com vocês também. Às vezes um fato, um acontecimento, ele muda os rumos, a nossa trajetória. Então aqui, naquele mesmo ano, de imediato passamos a trabalhar numa serralheria, até porque, vocês sabem, pela simplicidade da gente e a necessidade de trabalho, passamos a trabalhar nessa serralheria com fabricação de portas, grade, janela, capinadeira, equipamentos ligados à agricultura. Foi uma experiência fantástica e volto a dizer, ali houve o despertar para a questão industrial. Eu entendo que esse foi o momento
importante da minha vida, até porque depois constituímos, junto com amigos aí, uma indústria que chegamos a 50 funcionários. Então, veja bem, experiências que realmente contaram e que aproveitamos para a nossa trajetória. No ano seguinte, passamos a trabalhar junto ao setor público municipal, como funcionário público municipal no setor de obras. Ali iniciamos como emparelhador de cancha, logo em seguida fomos promovidos a servente e de imediato passamos a ser sentador de lajota, construtor. Naquele mesmo ano, fomos convidados a ser professor. Veja bem que desafio! E lembro daquela manhã que fui chamado, onde que eu tive que ali na frente dar a resposta se aceitava ou não, porque na manhã seguinte eu tinha que começar a dar aulas. E até por ter alguém da família, minha irmã como professora, talvez isso me encorajou e eu dei a resposta que sim. Estava eu no 2º grau, ensino médio, auxiliar de contabilidade. E na manhã seguinte fui para a escola, onde que ali, naquela época, trabalhávamos com séries plurisseriadas. 4 turmas na mesma escola do interior. E aí iniciou a nossa trajetória, onde que atuamos então, até hoje, mais de 35 anos como professor. Mais um momento decisivo e importante. Seguimos então trabalhando muito forte, logo concluímos o nosso 2º grau, daí fizemos magistério, fomos para a universidade, onde que trabalhamos, então entramos na área de estudos sociais, na época História, Geografia, USBB, logo em seguida nos especializamos em História e aí optamos por fazer uma pós-graduação em Gestão Empresarial, Economia e Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Ali foi outra experiência muito fantástica, porque a troca que a gente teve com os empresários, colegas de grandes empresas que atuaram, então foi uma troca muito importante que tivemos e como nós já estávamos muito envolvidos, como sempre, na comunidade, onde que então atuávamos já no setor cooperativado, mesmo no setor público, como secretário municipal, empresário, optamos por fazer o caminho também da gestão empresarial. Continuamos depois também nos especializando na própria educação, fizemos mais uma pós-graduação, vários cursos, várias formações nos mais diversos campos da economia, da administração, do comércio, da indústria, e que até hoje eu sou um defensor do especialista, mas um especialista generalista. Então eu acho que isso é importante dizer, de que esta caminhada que nós fazemos, ela é extremamente importante quando nós temos um conhecimento bastante generalizado. Claro, especialista, até porque as necessidades hoje são muito grandes de você ser bom naquilo que você faz. Então nós continuamos nesta trajetória e eu diria que este caminho, essa história, ela faz com que a gente busque novos passos, faz com que a gente seja realmente aquele empreendedor. Então veja bem, quando eu falava de um fato, de um acontecimento extremamente importante, foi na decisão, quando encerramos o nosso ciclo lá no interior, na escolinha do interior, onde que nós passamos a ter que tomar a decisão de vir para a cidade. E um vizinho meu, amigo, me convidou para que a gente viesse estudar. E aí nessa conversa, nesse diálogo, num momento, numa manhã em que nos encontramos em Divisas de Terra, ele estava todo empolgado e conseguiu passar para mim essa empolgação, essa positividade, e decidimos que viríamos estudar. Então meus pais vieram, fizeram a matrícula aqui na cidade. O que ocorreu? Ele não pode fazer a sua matrícula porque era filho único e naquele momento o seu pai havia comprado um trator. O primeiro trator da região da comunidade, um cinquentinha, para quem conhece lavoura sabe do que eu estou falando. E ele, como filho único, teria que operar, mesmo muito jovem, essa máquina.
e aí não foi possível ele vir estudar. E eu, naquele momento, queria desistir, até porque não conhecíamos nem praticamente a cidade. Então, os meus pais insistiram e aí eu vim. Na primeira semana muito contrariado, mas depois peguei gosto pelo estudo, peguei aquela animação e seguimos até hoje. Então veja bem, são alguns dos passos que eu estou trazendo aqui. Mas a nossa trajetória, e nós vamos nos conhecer durante esse trabalho, o que nós vamos trazer nesse nosso espaço aqui é muita informação, é muito estudo, como já disse, queremos aplicar aqui e trazer para vocês muito da ciência, mas muito da nossa experiência. Outro aspecto importante eu gostaria de salientar aqui da nossa trajetória foi ligado à questão de algumas viagens internacionais, umas no campo do turismo, mas sempre com aquela visão empreendedora. Mesmo estando para conhecer, para visitar, para o lazer, ao mesmo tempo você, como empreendedor, ser um observador. Então nós tivemos a oportunidade de estar no Chile, de estar na Itália, no Canadá especialmente. Nós estivemos lá através de um projeto que conseguimos ele aprovado através do Sebrae, aqui no Rio Grande do Sul. E eu gostaria de dizer que este é um dos aspectos importantes que o empreendedor deve se ater. A grande parceria com as instituições, os órgãos, as universidades. Ali se encontra muito conhecimento, muita formação, e é esses espaços que nós temos que buscar. Então, por conta disso, nós tivemos, como disse, esse projeto aprovado e por vários dias estivemos visitando empresas no Canadá por conta de criação, de inovação de produtos que fizemos aqui. Nós vamos fazer bonito, e o bonito que eu digo é ser eficiente, é ser eficaz. É isso que o empreendedor precisa. É realmente fazer acontecer na prática. É ser positivo, assertivo. É acreditar naquilo que você faz. Tenha certeza. Tens muita capacidade. Tens a grande condição. A tecnologia ela está diante de nós hoje. As facilidades estão muito próximas. Basta tomarmos a decisão. Ok? Continuaremos nos encontrando aqui e tenhamos todos esse caminho de felicidade, de sucesso, que é o que nós realmente precisamos. De muita vitalidade, de muita empolgação. Se estamos vivendo um momento difícil, com certeza, todos nós, uma pandemia que está aí, mas nós sabemos que temos muitos outros passos a dar, que nós temos que de forma participativa, comunitária, cooperada, construir este conhecimento. Por isso, nos siga no Instagram, nos siga no Facebook, no YouTube. Felicidade a todos nós.